Bem-vindo, bem-vinda, minha irmã, a mais este encontro na série Respostas e Aclamações. Nesta série, como você sabe, nós estamos falando sobre a liturgia da missa, tendo como ponto de partida as respostas e aclamações que a Assembleia faz durante a celebração da missa. Nós já estamos no 9º encontro. Os outros encontros, no 10º encontro, perdão. Os outros encontros você encontra na série, no YouTube, nas séries anteriores. Falando nisto, eu quero partilhar com vocês uma reflexão, comentário, feito por uma catequista nossa, Maria Letícia, que disse que fez uma pasta, e nesta pasta ela está guardando esses encontros, salvando esses encontros, para usá-los em encontros de catequese. Olha que ideia interessante para você que é catequista ou para você que deseja, às vezes, no seu grupo de liturgia, no seu grupo de reflexão, fazer isto, né? Colocar, juntar esses encontros em uma pasta e depois você vai usando esses encontros à medida que você sente necessidade. Parabéns, Maria Letícia, por esta sugestão, e eu quero passar esta sugestão para os outros. No encontro que nós vamos falar hoje, continuamos na liturgia da palavra, ou, para usar de uma forma popular, a parte das leituras, que é a primeira grande refeição na liturgia da missa. Nós vamos lembrar, os mais antigos certamente vão lembrar isto, que antes do Concílio Vaticano II, as leituras durante o ano não mudavam. Um ano após o outro eram as mesmas leituras. Mas quando aconteceu o Concílio Vaticano II, o primeiro trabalho do Concílio Vaticano II foi exatamente o trabalho na reforma litúrgica. Foi formada uma comissão para pensar sobre isto, e esta comissão de entendidos resgatou uma visão da liturgia da palavra, da liturgia judaica e também da liturgia dos primeiros cristãos, ou seja, fazer com que as leituras, esse momento que nós chamamos de leituras da liturgia da palavra, fosse desenvolvido na dinâmica de diálogo onde Deus fala e o povo responde. Sabe, é como se fosse uma conversação entre Deus nas leituras e o povo que escuta e responde a esta palavra. Com esta intenção, esta comissão elaborou um esquema. E o esquema tinha por objetivo oferecer aos fiéis, num período de tempo, o maior acesso aos principais trechos da Bíblia. A intenção era oferecer aos cristãos uma possibilidade, durante um período de tempo, da comunidade católica ter a possibilidade de um acesso mais amplo às leituras bíblicas. E foi elaborado, então, um esquema, um ciclo de 3 anos, e neste ciclo de 3 anos proporciona-se aos fiéis os principais trechos da Bíblia. Então, foi feito o seguinte, foi pensado o seguinte esquema. Fazer um ciclo de 3 anos, como nós estamos falando, tendo como cada ano um evangelho. Então, o evangelho, no ano A, o evangelho de Mateus. O ano B, o evangelho de Marcos. E o ano C,
o Evangelho de Lucas. Eu sei que você está falando, mas são 4 os evangelhos. E o Evangelho de João, então, onde é que fica? O Evangelho de João ficou restrito ao tempo da Quaresma e da Páscoa, nos anos A, B e C. Então, num ciclo de 3 anos, tendo como referência cada evangelho, os cristãos têm acesso à maior seleção de textos bíblicos, a maior seleção de principais textos bíblicos na Bíblia, seguindo o seguinte esquema. Olha que interessante, não é? Sempre tendo como base o Evangelho. Neste esquema, a mesma mensagem que está no Evangelho aparece na primeira leitura e no Salmo responsorial. A primeira leitura é sempre tirada do Antigo Testamento. O Salmo, claro, do livro dos Salmos do Antigo Testamento. E a segunda leitura, que segue um esquema próprio, é tirada de escritos do Novo Testamento, normalmente das cartas dos apóstolos, numa sequência corrida, ou quase corrida. De modo que, neste ciclo de 3 anos, a Assembleia Cristã tem a possibilidade de ter um acesso mais amplo para as leituras bíblicas. Então, essas leituras que nós temos na missa, não são leituras assim, escolhidas meio a óleo, sabe? Não. Elas têm um esquema, elas têm uma inspiração por detrás deles. Por isso, quando se tira, especialmente neste esquema, se troca uma das leituras, você fere o mosaico. Isto ajuda também a entender, a captar a mensagem de cada domingo. Porque lendo a primeira leitura, lendo o Salmo, lendo o Evangelho, você chega a uma mensagem principal da liturgia. A leitura mais importante, evidentemente, é o Evangelho. Por isso é que ele é aclamado como um canto particular, o canto do Aleluia. É um canto que prepara a Assembleia a ouvir a palavra de Jesus Cristo. Na proclamação do Evangelho, é como se Jesus estivesse falando conosco. Recapitulando, então, olha só, ao participar da missa dominical, num ciclo de 3 anos, você tem acesso aos principais trechos da Bíblia. E aqui vale uma observação. Às vezes nós católicos somos censurados por nós não lermos a Bíblia. Por este esquema, você entende que esta censura não procede. Em 3 anos, nós temos acesso aos principais trechos da Bíblia. É só aproveitar. Continua o nosso convite para que você interaja junto conosco, com seus comentários, com suas eventuais perguntas ou curiosidades, caso você as tenha. Envie-as no próprio setor do YouTube aí, onde está escrito comentários, colocando sempre, a gente pede que cada missivista coloque o seu nome, inclua o RG, sua idade e a cidade de onde está se comunicando conosco. Até o próximo encontro.